Olá, você está com o Michael Naiko. Eu estou aqui para falar a respeito do lado sombra do arquétipo do dragão de Komodo. Pensa no bicho forte. Esse animal é estrondoso. E o lado sombra dele pode o que acontecer? Naquela coisa bruta, força, é agressividade. Uma agressividade descontrolada e uma capacidade de causar destruição. Então, a pessoa contar com esse arquétipo aí, ela pode, né, ter a necessidade de controlar os impulsos agressivos. Normalmente, como a gente fala que a sombra é nossa, a gente sabe disso, é quando a pessoa já tem esses comportamentos de impulso, de agressividade, de tomar decisões sem pensar. E aí, quando coloca o arquétipo, bang, a coisa explode. Eu utilizei esse arquétipo por alguns dias, eu não tive uma experiência muito profunda, mas em mim ele trouxe uma paz, uma tranquilidade, um pensamento de futuro, de longo prazo muito bom. Porque quando você olha para o dragão de Komodo, ele morde a presa e ali ela já está infectada. Ele fica só monitorando, esperando ela morrer para poder consumir a sua caça. Então isso traz para a pessoa uma ideia de ação e esperar que o resultado aconteça. A pessoa não fica apegada ou ansiosa. É claro, na sombra ela vai ficar apegada, vai ficar ansiosa, querendo a todo custo que o resultado venha. Mas se a pessoa estiver equilibrada, ela vai ter essa paciência. E eu percebi também uma questão da comunicação. O poder de comunicação é muito forte, porque, mais uma vez, a mordida dele é o que faz o estrago absurdo. Então a capacidade de persuasão que a pessoa tem com esse arquétipo é muito grande. Mas na sombra, manipulação. E aqui nós estamos falando de sombra, Maico. Sombra. E essa manipulação, essa capacidade de enganar as pessoas é tão grande quanto o seu brilhantismo na luz, que também pode levar a um isolamento, né? A solidão. Porque quando começa a enganar demais as pessoas, que as pessoas começam a cair em si, que acontece? Elas tendem a se afastarem. Elas começam com aquela pessoa é muito falsa, ela é muito manipuladora, ela é muito tóxica. E de toxicidade a boca do dragão de Komodo entende bem. E aí vai causar um isolamento excessivo, né? Também tem a questão da desconfiança, da paranoia, porque é um arquétipo reptiliano, réptil. E aí o arquétipo de poder, assim, ele é aquele arquétipo que ele é territorialista, que ele tá pronto para dominar, né, nessas questões sombra, não tá se importando muito, é posse e território. E aí também pode ficar numa paranoia absurda, achando que o mundo tá querendo se virar contra ele. E aí a pessoa vai começar a se questionar as suas atitudes, a confiança, vai observar as pessoas ao redor, não vai começar a se abrir muito, vai ficar muito fechada, vai ficar louca. Tipo, eu não posso confiar em ninguém. Isso daí me lembra muito Pablo Escobar antes de morrer. Claro que o Pablo Escobar é outra parada, mas assim, o Pablo Escobar gostava muito de hipopótamo. Então a gente pode ver que o hipopótamo tem alguma relação com alguns dos animais aí do Pablo. Mas é certeza que o animal de poder dele é um muito bom de liderança, porque ele liderava. Aí essa questão do dragão de Komodo também tem resistência à mudança, à estagnação, porque toda resistência a mudar estagna, a vida da pessoa fica extremamente estagnada. E essa sombria, que é uma sombra muito perigosa, porque para analisar. Você tem planos, você tem objetivos, você tem metas. E quando você fica com resistência a mudanças, a comportamentos diferentes, ações diferentes, você entra numa estagnação. E quando você entra numa estagnação, você entra numa frustração. E aí começa a entrar no processo de depressão, descrença nas conquistas, começa a ficar uma pessoa negativa, acha que todo mundo consegue ter sucesso e você não, e aí a sua vida começa a ficar ruim,
porque aí você entra num polo negativo e começa a atrair circunstâncias negativas para honrar essa nova crença. Então tudo para você vai dar errado. De repente você tá até bem em algumas áreas, vamos supor, você tá com seu carro, tá bom. Só que entra numa estagnação, numa zona de energia tão densa, que aí o carro começa a ficar problemático, começa a gastar dinheiro com o carro, ou o carro é roubado, ou começa a ter problema dentro de casa. Inúmeras situações pode atrair para a vida para honrar essa energia de negatividade. Então toma cuidado, se abra às mudanças, faça pergunta. O que de bom pode acontecer com as mudanças? Nunca faça pergunta negativa, porque aí a resposta vem. Então faça a pergunta positiva para o universo. O que de bom pode acontecer com as mudanças? E se eu mudar, o que de bom pode acontecer? Olha que maravilha. Olha que isso traz segurança para você, ó. E se eu mudar, o que de bom pode acontecer? Aí o universo ele vai te mostrar. Então vai observando aí, para você não ficar na estagnação, na agressividade, para não ficar na paranoia, para não se isolar, porque nós somos seres sociáveis, precisamos uns dos outros para viver em harmonia. Porque eu acabei de tomar um café e eu não sei plantar café. Para você saber qual é o seu animal de poder, o link está aqui abaixo. Espero ter ajudado você e você me ajuda deixando seu like, compartilhando o vídeo com 2 pessoas, se inscreva no canal e até a próxima. E pode deixar embaixo qual lado sombra de qual arquétipo você quer ver. Comenta aí.